Olá, boa tarde. Estou aguardando a doutora Denise Nilo entrar, nossa convidada especial de hoje. Pronto, a doutora Denise entrou, eu vou convidá-la. Boa tarde, doutora. Boa Boa tarde, vamos tarde. se organizar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Sim, deixa eu me Pronto, organizar aqui na acho que posição. tá ótimo, né? Vem mais para cá um pouquinho para poder. Tá Pronto, tá bom? começando a entrar o pessoal. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pronto, e a doutora Denise, vamos lá, né? Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite para passar tantas informações maravilhosas para a gente, quanto conteúdo fantástico você tem para nos passar, né? Minha médica querida, né? Além de amiga, é médica, a geriatra, né? Mas muita gente não sabe o que é geriatria. Inclusive, a gente poderia iniciar, antes de falar do tema, falar um pouco sobre geriatria, né, doutora? Porque tem gente que diz, ai, geriatra, você já é velha. Até quando eu digo minha geriatra, as pessoas olham assim, geriatra? Geriatra. E aí, por isso que eu falo minha médica, mas explica um pouquinho pra gente qual a diferença, né? Qual a especialidade da geriatria com as outras especialidades da medicina. Então, a geriatria é uma especialidade que não cuida apenas dos pacientes acima de 65 anos, né, nos países desenvolvidos, que são considerados idosos, e aqui nos países em desenvolvimento, a gente considera os idosos acima de 60 anos. Mas o nosso intuito e o ideal seria cuidar dos pacientes a partir dos 40 anos. E eu já aceito a partir dos 30 anos. Por quê? Porque a nossa intenção é promover o envelhecimento saudável. Então, a gente trabalha com a prevenção. Então, se as pessoas procuram atendimento antes na geriatria, eu consigo promover qualidade de vida, consigo evitar algumas doenças através de exames, né? A gente detecta também de forma precoce algumas doenças e, com certeza, sem sombra de dúvida, vai ter um envelhecimento muito mais saudável, vai ter um envelhecimento com mais autonomia, não vai ser aquele idoso dependente. Tudo isso feito pelo geriatra. Ai, que bom saber. Então, vamos para o nosso tema, doutora. Excesso de sono durante o dia pode ser sinal de alguma doença? Não seria bom fixar o tema aí embaixo? Doutora, você tem razão. Vai falando e eu vou fixando, tá? Tá Pronto, pode ir falando certo. que eu vou As fixar pessoas, aqui. é bom que as pessoas estão entrando, né? E aí a Tá gente entrando, aí já. você vai explicando. Então, a doutora Márcia, né, uma dentista da minha extrema confiança, me convidou para falar desse Obrigada. tema, minha dentista particular, e eu achei um tema bem interessante, porque é algo do dia a dia, na prática clínica, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, os transtornos de sono no idoso é algo extremamente comum. Mas não apenas no idoso, na população jovem também. Então, para vocês terem uma ideia, até 30% da população vai ter transtorno, algum tipo de transtorno do sono, chegando a metade, 50% das pessoas, né, após os 60 anos, terão transtornos de sono, ou seja, aumenta ainda mais, mas é extremamente prevalente. E aí o nosso tema, a nossa pergunta, e aí, sonolência pode ser sinal de doença? Eu devo me preocupar? Eu devo procurar um médico, né? Com toda certeza pode ser sinal de doença, sim. E quais seriam elas, né? Quando nós falamos de insônia, né, para vocês entenderem, insônia não é uma doença. Insônia é um sinal que alguma coisa não está bem. É um sinal que pode ter uma doença. E aí, eu dou um exemplo para vocês entenderem de febre. Febre não é uma doença. Febre é sinal que o doutor precisa achar a doença.
Então, quando a gente fala insônia, e aí eu já chego a falar, já vou chegar no tema sonolência, porque está totalmente interligado. Quando nós falamos de insônia, que é uma queixa, Márcia, assim, eu diria que diária, no consultório médico, né? Consultório geriátrico, sem dúvidas também, mas a partir dos 40 anos, qualquer médico vai escutar essa queixa, pelo menos semanalmente. Tá? Então, quando a gente fala de insônia, é importante saber que tem insônia primária e a insônia secundária. A insônia secundária seria secundária a outras doenças. Então, quando a gente fala de insônia, é um mundo. Então, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, ser, né, um pouco mais específica. Se eu tenho um problema de insônia, eu vou ter uma dificuldade no meu dia a dia. Porque o que seria insônia? É a dificuldade para iniciar o sono, é a dificuldade para manter o sono, é no outro dia eu não me sentir bem, é no outro dia eu ficar sonolenta. Gente, vocês podem fazendo perguntas que nós vamos ter o maior prazer de responder, será muito útil para enriquecer nossa live, tá? Com certeza. E daqui a gente, tu vai explicando aí. No final eu vou voltar, viu, gente? No final eu vou voltar e vou perguntando de um em um, ela vai responder. Ótimo, com certeza. Pra gente não perder, não, o fio da meada. Então, assim, a sonolência, né? Então, se você não dorme bem à noite, nós vamos falar das causas que a pessoa não dorme bem à noite. Vocês entendem que a qualidade de sono vai ser muito ruim, né? Então, se você não dorme bem à noite, como é que você vai ficar durante o dia? Você vai ficar sonolenta, você vai se sentir incapaz para as atividades laborais. Então, a maior causa de sonolência diurna, sem sombra de dúvidas, né, são as doenças relacionadas ao sono, a dificuldade de dormir e também algumas outras doenças que eu vou citar. Então, vamos lá. Se eu fosse falar insônia, que é uma causa de sonolência, a insônia secundária, ela pode ser secundária a várias doenças. Ela pode ser secundária a uma insuficiência cardíaca. Ontem mesmo eu recebi, né, um WhatsApp de uma paciente minha, né, que tem insuficiência cardíaca e está com dificuldade para dormir. Pacientes com apneia obstrutiva do sono podem ficar extremamente sonolentos durante o dia. O que seria a apneia obstrutiva do sono? É uma doença que tem uma dificuldade de passagem de ar. O fluxo aéreo, né, a apneia obstrutiva, o fluxo aéreo fica interrompido, Márcia. Então, o paciente apresenta pausas respiratórias à noite. Imagina você dormir e ter pausas respiratórias à noite. Você acredita que no outro dia você vai estar bem? Sem sombra de dúvidas, não. Esse paciente vai ter vários períodos de hipoxemia. O oxigênio dele vai baixar. Como é que ele vai ficar no outro dia? Sonolento. Não vai conseguir realizar as atividades laborais, não vai ter qualidade de vida, né? E esse paciente merece a minha atenção. Então, é uma doença que eu acho importante falar, porque é extremamente prevalente na população idosa, muito. Nos pacientes obesos, mais ainda, são pacientes mais propensos. E é um paciente que a gente dá uma olhadinha já no exame físico, já tem que desconfiar o médico especialista. Então, a gente olha a circunferência do pescoço, Márcia, é aquele pescocinho mais gordinho, mais grosso, né? A gente não consegue visualizar quando pede para abrir a boca, o palato, a faringe. Então, é um paciente que nos dá dicas, né? A maxila dele. Então, você já olha assim, será que esse paciente não tem apneia obstrutiva do sono? E se eu tratar a apneia obstrutiva do sono dele, que acontece muito ronco, que o esposo já chega reclamando na minha consulta, né? A esposa, doutora, pelo amor de Deus, trata essa sonolência, esse homem ronca demais à noite. Então, se eu trato a apneia do sono do meu paciente, né, que é muito prevalente, eu consigo fazer com que ele durma melhor à noite. E ele não vai ter sonolência durante o dia. Então, eu resolvi o problema dele. A sonolência vai ser melhorada. Então, são pacientes que roncam muito, Márcia. Geralmente estão acima do peso, mas não todos estão acima do peso. Muitos estão acima do peso.
Mas, assim, por exemplo, nos pacientes idosos, a gente consegue ver com muita frequência pacientes dentro do peso e mesmo assim com a apneia do sono, tá? Uhum. E são pacientes que têm uma queixa, que eu não sei se você já escutou, né, de algum não, familiar seu. Ah, eu acordo muito à noite para fazer xixi, né? Então a gente chama de noctúria. Esses pacientes, a umidade de acordar à noite para urinar. Para um mecanismo, né, de Isso. aumento de retorno venoso, aí liberam uma substância, né, chamada peptídeo natriurético, que faz com que eles urinem muito à noite. E isso também atrapalha ainda mais o processo do sono. Então, você vê que uma série de consequências para a vida do paciente. E se eu detecto como médica e indico, né, a depender do grau, o tratamento adequado, eu vou conseguir um sucesso muito grande nesse paciente. Então, tem outras doenças, Márcia, como, por exemplo, síndrome das pernas inquietas. Não sei se você já ouviu falar, mas também é relativamente frequente. Engraçado que aqui no Ceará, Márcia, os pacientes relatam algo que eu aprendi aqui, que é farnizinho. Eles usam esse termo. Eu achei Não, bem interessante. No consultório eu não conhecia, mas eu juro que é daqui. Eles falam, doutora, dá uma agonia nas pernas quando eu não. tô perto. Eu já ouvi falar em frivião, frivião nas pernas. Tá com frivião? Pois cearenses, depois vocês comentem aí se vocês não conhecem esse termo, farnesia. Eu Eu não aprendi conheço, aqui. não, né? Eles relatam um incômodo muito grande nas pernas, uma sensação de inquietude. E que acontece, Márcia, principalmente ali no finalzinho, no entardecer, à noite. Interessante que melhora com a movimentação. Você movimenta e melhora. Márcia, quando eu trato esses pacientes, né, porque eles não dormem bem à noite por isso, quando eu trato com medicações específicas para isso, eles ficam muito agradecidos. Porque eles deixam de ficar sonolentos durante o dia, eles passam a ter uma melhor qualidade de vida, Com né? certeza. E, consequentemente, dormem melhor à noite, porque eu resolvi o problema de base dele. E aí eu vou falar de algumas doenças, de algumas Eu doenças tô vendo aqui a também, minha né? filha. A Rafinha comentando, eu conheci a médica da minha mãe, super indico. Obrigada, Rafinha. Já tá indicando a doutora Denise, a Rafinha aí, comentando. Obrigada, Denise, tu lembra Rafinha, que um eu tava com. beijo. É assim, são várias doenças, né? Eu acho que se você falar de cada uma, pode falar um pouco mais de cada uma. Mas no Uhum. meu caso, né, eu tive esse problema, por isso que eu convidei a doutora Denise para poder vir falar. Eu tive mais hipotireoidismo, né? Eu estava tendo muito Isso. sono, muita moleza, e não deixa de ser uma doença. Então, só irregular a medicação, né? Se não fosse um médico, eu estava achando que eu estava preguiçosa, né? A gente fica achando logo, doutora, quando a gente não entende, né? Ai, meu Deus, eu estou muito preguiçosa. Às vezes a pessoa pode até comentar, eu estou preguiçosa, mas não é. Às vezes é uma doença, é só ir para o médico, que ele vai regular e volto normal. Pronto, hoje eu estou normal, por quê? Porque eu estou controlada. Não é isso? Perfeito, Não é perfeito. isso, Você doutora? perfeito. O hipotiroidismo, né, que no caso foi o que nós controlamos no consultório, seu problema era relativamente simples, só foi aumentar a dose, né, da sua Dose de medicação para tireoide, a gente conseguiu medicação. o sucesso no tratamento, porque o hipotiroidismo, sabidamente, é uma doença que gera muita sonolência. Mas não apenas isso, né, Márcia? Você sabe, constipação, prisão de ventre, a pele fica fria, fica seca. Eu falo que tireoide é o tipo de doença, é uma glândulazinha, tá, gente, que tem aqui, porque os pacientes às vezes chegam, eu tenho tireoide, todo mundo tem tireoide, mas algumas pessoas têm deficiência do hormônio da tireoide, né? A causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto. E aí, nesse caso, pode ter alteração no ciclo menstrual, pode ter alteração em todos os sistemas. E uma das coisas que causa é sonolência. A pele fica seca, o cabelo cai, né, Márcia? A unha fica quebradiça. Então a gente precisa dar esse diagnóstico, porque é uma doença que tem uma melhora Com certeza, porque às vezes substancial, né?
É porque às vezes a pessoa, né, nós, achamos, vai passar e não trata. Então, o correto é ir para o médico tratar e não ficar achando que tudo vai passar, né? Tem que checar se Com, realmente está tudo bem. Não é com isso? certeza, Márcia. A gente sabe que problema renal também causa isso. Doença de Parkinson causa muita sonolência. Pacientes com Alzheimer, demência ficam muito sonolentos. Várias medicações, Márcia, que a gente usa. Às vezes, depressão. Olha que doença frequente, Márcia. A depressão, doenças psiquiátricas, né? Que a gente sabe a prevalência de depressão. Depressão causa muita insônia e também sonolência, porque causa insônia e sonolência diurna e causa sonolência muitas vezes pelo próprio mecanismo da depressão. A gente chama a depressão com certeza, doutora, é muito importante. Então, se eu faço o tratamento da causa base, o meu paciente vai ficar muito feliz, porque eu vou resolver o problema dele. Né? Então, assim, são várias causas, até anemia, Márcia. Os pacientes muitas vezes chegam, doutora, eu estou muito sonolento durante o dia, e a gente faz o check-up, como você está acostumada, né? Quando vai no consultório. Então, a gente pede os exames da tireoide, pede o hemograma, pede todo o check-up para descartar todas essas doenças que eu citei, que são causa de sonolência. E aí, a gente detecta uma anemia muitas vezes. E aí, eu vou atrás da causa da anemia. E acabo melhorando a sonolência do meu paciente, né? Então, você vê que é algo que precisa, sim, de um acompanhamento, né? Não pode negligenciar isso. E o que me deixa triste, até agora falando, puxando um pouquinho para a minha área, Márcia, né? Que são idosos, é que muitas vezes eles acreditam que é parte do envelhecimento normal mesmo. Então, deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa eu ficar sonolento, deixa eu não dormir bem à noite. Não é assim, a gente precisa achar a causa, tá? Precisa tratar, porque a qualidade de vida do paciente vai melhorar substancialmente. A Rosa está perguntando aqui, doutora, que pacientes ansiosos, pode ser insônia primária? Pacientes ansiosos é uma causa muito importante de transtorno do sono, insônia. A gente costuma falar, né, que ela é uma insônia secundária ao transtorno de ansiedade, é secundária à depressão. Então, a causa mais comum no caso de ansiedade da sonolência diurna é porque não dorme à noite pelo transtorno de ansiedade. Então, a gente chama isso de insônia secundária, onde tem tratamento, você trata a causa da insônia, né? Você trata o motivo, que é o transtorno de ansiedade, e o paciente passa a dormir melhor à noite. Então, eu tenho várias medicações que eu consigo prescrever para o paciente e que vai melhorar a qualidade de vida dele. Para isso, a gente precisa de uma boa anamnese, Márcia, porque existe uma doença, não sei se você já ouviu falar, que é transtorno de ansiedade generalizada, que é extremamente presente. Ou até ansiedade mesmo dentro do contexto do paciente depressivo. Então, se eu consigo dar o diagnóstico dessa doença para o meu paciente, eu faço o tratamento específico e o paciente melhora. E tem a insônia primária, Márcia, que é uma insônia que muitas vezes a gente busca a causa, não acha a causa, mas tem o tratamento. Tem o tratamento, né, específico. Pois é, a Cássia aqui, que é até minha cliente querida, ela está perguntando, deve ser do filho dela, viu? Se é normal o adolescente dormir até meio-dia. Eu acho que... a gente tem que perguntar. Mas olha, vamos lembrar que estamos num período ainda diferente, né? Uma pandemia que não acabou, então tá tudo diferente. A rotina tá diferente, não tem colégio, o colégio tá no horário diferente. Então responde a ela aí, mas depois fala um pouco sobre a ansiedade, né, nesse período. Certo. É uma pergunta muito, muito interessante, porque existe algo chamado síndrome do atraso da fase do sono, Márcia. E engraçado que essa síndrome do atraso da fase do sono acontece mais em adolescente, né? Que possivelmente é o caso do filho dela. O que é isso? Nada mais é do que os adolescentes vão dormir mais tarde, né? Muito mais tarde, e acordam muito mais tarde.
Na grande Entendi. maioria das vezes, isso não é doença, é só o ciclo biológico mesmo da pessoa. Isso, alguns Entendi. estudos, Márcia, mostram que tem coisas genéticas associadas, sabe? Fatores Entendi. genéticos que fazem esse paciente ter a síndrome do atraso da fase do sono. E às vezes, quando incomoda muito a família, algo muito grave, claro que a gente pode tentar algumas coisas, algumas intervenções aqui não é aprofundar em tratamento, mas existem algumas indicações específicas, não muito para adolescente, mas para pessoas que têm que estar acordando 6 horas da manhã, mas o sono dela só vinha às 3 da madrugada. E não é que ela tem sono não, Márcia, porque se deixar ele dorme de 3 da manhã até 10 horas da manhã. Mas é que o ciclo biológico da pessoa funciona um pouquinho diferente. A gente tem algumas intervenções Entendi. farmacológicas que literalmente resolve a vida do paciente, né? Então isso é mais comum sim no adolescente, Certo. mas acontece no adulto jovem. São pessoas que, interessante falando disso, são pessoas até, Márcia, que produzem muito à noite. E no outro dia estão bem, viu? Não estão mal, não. Trabalham, têm suas atividades laborais, estão super bem durante o dia, mas tem esse probleminha, elas funcionam mais à noite, elas vão dormir muito tarde e acordam muito tarde. Então a gente só fala que isso é um problema quando no outro dia a pessoa se sente mal. Então, Entendi. insônia é algo que tem que ser tratado quando no outro dia a pessoa não consegue fazer suas atividades laborais, a pessoa está sonolenta. Porque existe uma coisa interessante, puxando um pouquinho o gancho, a síndrome do sono curto, Márcia. Você sabia que tem pessoas que 4 horas de sono ficam bem? Isso Eu fiquei. Eu, eu, sabe o que você fica acontece? bem Eu vou dizer no meu 1 hora? caso, se eu não dormir bem no outro dia, Uhum. não, se eu não dormir bem mais tempo, eu fico com mal-estar. Como se eu tivesse virado a noite. Quando eu era mais nova, eu já chegava a virar a noite. Às vezes eu ia para uma festa, uma coisa, eu virava a noite. Aí no outro dia, eu ficava tipo ressaqueada, sabe? E hoje eu vejo que se eu Sim, não não, dormir bem, no outro dia eu fico com mal-estar mesmo. Isso é normal, doutor? perfeito. É totalmente normal, porque o que acontece? A média de sono, qual é a média de sono normal de um adulto jovem? 7, 8 horas, tá? É a média. Mas como eu tô te falando, isso varia um pouco, tá? Eu São tenho, por 7, 8 horas. exemplo, Bom saber. pacientes, Márcia, que relatam, doutora, 4 horas eu fico super bem no outro dia. Eu fico como se nada tivesse acontecido, eu fico super funcional, eu faço minhas atividades. Então, esse paciente não tem insônia. Às 4 horas a gente chama síndrome do sono curto, é o dormidor curto, né? Então, ele fica bem no outro dia, ótimo, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas não. Elas precisam de um tempo maior do sono. E aí, né, o que você falou da ressaca do outro dia? Por que é normal? Porque, Márcia, você precisa do sono. Por que você precisa do sono? Porque o sono é a hora que o seu corpo vai liberar alguns hormônios que são extremamente Entendi. importantes. A sua temperatura corporal vai baixar, a sua frequência cardíaca vai baixar, a sua pressão vai baixar, né? Então você vai ter várias coisas Entendi. positivas, né, do ponto de vista fisiológico, cronofisiológico, biológico, que se você simplesmente acha que não precisa dormir, tá muito errado. Consequências, não sei se você Muito acha importante. pertinente falar sobre isso, sobre as consequências de não dormir bem, mas a gente pode ter uma série de consequências, né, de Com não dormir certeza. bem. Era isso que eu ia te perguntar. Quais as consequências e impactos se podem causar na gente se a gente não dormir bem? E eu estou vendo aqui a Miss Lane, né? Que ela está comentando muito. Obrigada por participar. E ela está dizendo aqui que ela dorme 4 horas estourando e fica super. Acredito que ela fique super bem. Será que tem algo a ver com que a gente se adapta a tudo, né, Denise? Eu não sei se isso é normal. Por que é que tem gente que Isso. 4 horas está super feliz, satisfeito, não fica de ressaca, e tem outras pessoas não, que precisam daquelas 8 horas para poder se sentir bem. Por que é que tem essa diferença de tempo? Acredita-se que é muito biológico, fatores biológicos.
associados, genéticos associados, né? É multifatorial, são várias possibilidades. Mas o mais importante é saber que se não interfere nas suas atividades laborais, se você não fica de ressaca no dia seguinte, é menos preocupante, tá? Porque, assim, falando sobre isso que você falou das consequências, mas é muito isso, Márcia. É genético, tem fatores genéticos associados, né? Mas a média das pessoas é 7 horas e no idoso diminui um pouquinho mais, 6 horas. Ele geralmente diminui um pouquinho mais a necessidade. É mesmo? Depois dos 65. Eu pensei que o idoso dormia mais. Não, eu achei que ia dormir mais quando eu verdade, tivesse aposentada. O idoso pode ter uma alteração no círculo, né, circadiano dele, no ritmo circadiano. E aí o idoso pode ter a propensão, por exemplo, a dormir um pouco mais cedo, a encurtar o horário de dormir. Se você conversa com alguns idosos, eles falam assim, doutor, 8 horas, me dá uma ressaca, um sono muito grande. Mas o interessante é que 3 da manhã eu estou acordado, 2 da manhã. Então, existem algumas alterações, né, no ritmo circadiano e que a gente também tem o que fazer com isso tudo. A gente tem que orientar para que isso mude, mas ele possivelmente terá cochilos, mais cochilos diurnos, que a gente tem que ajustar isso, mas a qualidade do sono dele à noite costuma ser um pouquinho menor, a arquitetura fica mais fragmentado, tem um despertar mais precoce, tá? Então a gente costuma falar que o idoso passa a dormir menos. Ah, mas conheço um idoso que dorme a noite toda e acorda 10 da manhã. Existem as exceções, lógico, né? Mas, Márcia, você acredita que tanto dormir pouco é muito ruim para a saúde? Eu vou falar das consequências agora, mas também tem estudos que mostram que dormir mais de 10 horas, né, 12 horas, 14 horas pode ser tão prejudicial quanto. Que nem 8 nem 80, né, doutora? Tem que ter um meio termo. Não se sabe se justamente porque essas pessoas que dormem muito é uma compensação do sono ruim. Que, por exemplo, na apneia do sono, ele acha que está dormindo a noite toda, mas na verdade ele está acordando vários períodos da noite, né? Está fragmentando o sono dele, está tendo uma qualidade de sono muito ruim. E aí isso talvez faça o tempo, né? Então, nem sempre quantidade de horas é qualidade de sono, né? Então, isso é importante. E outra coisa, as consequências que até agora eu não falei, eu acho que é um ponto muito importante. As consequências. O paciente tem o maior risco de pressão alta, Márcia, o maior risco de diabetes, o maior risco de doenças cardiovasculares e doenças cerebrovasculares, AVC. Tá? Então, dormir não faz bem à saúde. Não é um luxo, não. Tem a ver com a longevidade, Márcia. A gente tem trabalho que mostram que pessoas que têm a qualidade de sono melhor vivem mais do que quem dorme menos. Então, a doutora tem quais dicas hoje para viver muito? Vai cuidar do seu sono. Não sei se vai ser com medicamento, não sei se vai ser com intervenção terapêutica, com remédio, o que nós vamos precisar fazer, mas você precisa sim dormir melhor. Nos idosos, que eu sempre tenho que puxar um pouquinho, né, para a minha área, mas tem muito o risco de queda, eles começam a cair muito, porque ficam sonolitos de dia, né? Olha quanto impacto, né? Nas atividades laborais. Então, assim, imagina, aumenta a pressão, aumenta a diabetes, tudo isso, né? Resumindo, gente, vamos dormir bem, que vamos ter mais tempo de vida e com qualidade, né? Se não tiver tendo qualidade do sono, vai lá na doutora Denise e pergunta a ela como é que a gente faz para dormir direito. Que não vai responder. Com certeza, né? Uma doença, só lembrando que é um ponto que eu acho interessante, uma doença muito prevalente na população geral, até costuma acontecer em pacientes mais jovens, né? O início da doença, fibromialgia. Fibromialgia gera uma sonolência muito importante, uma fadiga, o paciente está sempre fadigado, está sempre cansado. Então, olha a importância do médico ir atrás do motivo, né? É algo que a minha anamnese, ela é muito dirigida para encontrar o motivo.
Porque enquanto eu não encontrar um motivo, eu não vou parar. Porque eu sei que eu vou resolver o problema. Entende? Denise, deixa eu te perguntar outra coisa, porque eu vejo, pelo que eu entendi, que você me corrija se eu estiver errado. Tem casos que Uhum. precisa do medicamento, sim, mas tem casos que até eu não sei se tu chama higiene do sono, é você não deixar, tanto quando eu vou dormir, eu não deixo nem um pouquinho da janela aberta, eu apago todas as luzes, a Rafinha já gosta de dormir com a luz acesa, eu tento acostumar, a criança ainda tem medo, né? Mas eu digo assim, é tudo costume, né? A gente se acostumar a dormir no escuro, né? Porque diz que a luz pode causar o quê, doutora? Explica aí melhor. Ó, é o A luz seguinte, é bem durante... interessante sua pergunta, porque eu falo isso para os meus pacientes, mas eu percebo que eles não levam muito a sério. Ah, Márcia, a luz, ela pode excitar, olha que interessante, os neurônios da retina e através de um mecanismo complexo, ativa o núcleo supraquiasmático e inibe a produção de melatonina olha pela aí. glândula pineal, pela glândula pineal. Então imagina, uma luz inibe a produção de melatonina pela glândula pineal, porque nós precisamos avisar para o nosso cérebro que nós vamos dormir, Márcia. Olha que interessante. Entendi. No momento que eu apago as luzes, eu já estou dando comando para o cérebro. Olha, tá chegando próximo do horário de dormir. A glândula pineal vai começar a trabalhar. Então, até Entendi. a luzinha, principalmente a luz azul, aquela luz azul que tem no No celular. celular, né? Tem a luz Doutora, azul. na live da doutora Lisiane, a pediatra, né, que eu fiz, e o pessoal tudo perguntando, e a gente, e o idoso, e aí Uhum. quem não está em fase de crescimento? Era bom até que tu respondesse aqui, porque o que ela orientou para as crianças, né, que aí eu queria saber se para o adulto também é o mesmo, é que a gente não ficasse no celular antes de dormir, porque senão poderia perder o sono, e que a gente saísse do celular, as crianças, uma Uhum. hora, 2 horas antes do horário de dormir, já para não atrapalhar. O adulto é do mesmo jeito? Com certeza que é algo muito difícil com o vício atual, né? Por quê? Porque justamente Entendi. você causa, com a ativação ali da luzinha azul, que a gente não muitas vezes não visualiza, mas que ela existe na televisão, Com no certeza. celular, no iPad, iPod, tudo que você imaginar desses eletrônicos, essa luz, ela faz com que, através da excitação dos neurônios da retina e desse mecanismo, né, do núcleo supraquiasmático, que ativa e vai lá inibir a produção da melatonina na glândula pineal, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pedindo para o meu cérebro diminuir a produção de melatonina, que é um hormônio que é necessário para dormir. Então, Olha eu como estou é indo importante. contra a neurobiologia, eu estou indo contra o que eu sei que meu corpo precisa para dormir. Porque a gente tem fases, Márcia, do sono. A gente tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e o sono REM. A Olha, fase 3 do sono é a fase mais profunda. A fase 1 e 2, Márcia, é aquela fase mais superficial, que parece que se a pessoa chegar, você já acorda. A fase 3 é um sono mais gostoso, um sono mais profundo. Então, eu preciso toda dessa cronobiologia, eu preciso de todo esse processo para dormir bem. E a melatonina é fundamental. Eu preciso entrar no sono REM para ter a qualidade para dormir mais profundo, digamos assim. O sono REM é aquele sono dos sonhos, é onde você vai ter os sonhos. Então, se eu tenho um sono mais profundo, se eu tenho um sono de mais qualidade, né? Eu preciso saber como ter esse sono de mais qualidade. E uma das coisas é isso aí, é tirar as luzes, né? E não só isso, eu preciso avisar para o meu cérebro. Olha que interessante isso que eu vou falar, que eu acho que muitas pessoas vai ajudar muita gente que está me ouvindo agora. Existe um tipo de insônia chamado psicofisiológica, né? Insônia psicofisiológica. O que é isso? Mas se a pessoa, olha o poder do cérebro, né? E eu sei que você acredita nisso. com A certeza. pessoa já condicionou a cabeça dela que ela não dorme bem. Então, a cama, isso é frase célebre de todo médico que trata insônia, que trata problema do sono. A cama foi feita para duas coisas, Márcio. Para dormir e fazer sexo. Só. É.
verdade, para dormir e fazer sexo. A cama não foi feita para assistir televisão. A cama não foi feita para comer. A café à tarde pode atrapalhar? Pronto, Depois é isso que eu estava anotando aqui para não esquecer. já vou explicar. Então, Sobre o café, doutora, é muito importante sobre o café, porque aqui em casa o povo quer tomar café à noite. Eu disse, não, pelo amor de Deus, senão eu não durmo. Só que eu não sei se realmente é verdade. Mas vai lá. vai entrar nessa questão. Então, a pessoa já condicionou, que a gente chama isso de higiene do sono, que é a sua pergunta. A pessoa já condicionou que não dorme. Então, a cama, que era para ser algo prazeroso, algo confortável, vira martírio para a pessoa. A pessoa já até comenta com o cônjuge, viu? Ai, meu Deus, eu já tô vendo. Hoje eu não vou dormir. Aí aquela pessoa, mas que fica se revirando. Meu amor, me abrace? Não, não, eu te abraço. Isso é muito interessante porque a gente vai escutando isso no consultório. Não, peraí, deixa eu mudar de posição. Aí começa a ter angústia, porque tá horas, horas e horas deitada, mas não consegue dormir. Tá horas ali e, na verdade, não tá dormindo, não tá descansando. E aí começa a angústia. Meu Deus, aí começam os pensamentos ruminantes, né? Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que pegar os meninos no colégio. E eu não dormi. Se eu não dormir, a minha pressão aumenta, que a doutora falou. Aí eu posso ter um infarto. E aí eu preciso dormir. Então, deixa eu tentar dormir. Aí fica esse ciclo, né? Essa questão. Mas é algo muito importante, né? Então, a gente fala de uma terapia cognitivo-comportamental. Que eu assim, sou fã do trabalho deles. Porque existem trabalhos estudos clínicos que mostra o poder da terapia cognitivo-comportamental para melhorar isso aí, né? Para recondicionar o cérebro da pessoa que a cama é algo prazeroso. Então, tem algumas dicas que eu dou para vocês que estão me escutando, né? Que estão aí, então vão ter algumas dicas. Por exemplo, tá demorando para dormir? Me escutem que vai melhorar a vida de vocês. Levantem da cama imediatamente. Demorou, tá vendo que não tá dormindo? Levanta. Não fica tentando, não faz isso. Não fica tentando porque você precisa Você precisa recondicionar que a cama É tipo uma reprogramação, né, doutora? Reprogramação comprovado. Você vai levantar da cama, passou de muito tempo, claro, a gente fala uma latência, 1 hora para dormir, levanta da cama. Vai pro sofá, com tudo apagado, senta em algum lugar. Se quiser, liga uma luz bem baixinha, pode ler um livro fora da cama, fica sonolenta. Volta para a cama. Quando ficar sonolenta. Porque aí você vai condicionar o seu cérebro que é legal a cama, que aí você vai tentar deitar de novo, dormir. E tem várias, tem terapia de restrição de se sono. se for na cozinha comer alguma coisa, pode? E aí entra o café. Não! Não, café não. Não, eu vou também não pode. Quando eu tô agitada e não consigo dormir, eu vou lá na geladeira, pego uma maçã, como e depois volto. Aí Olha, maçã, eu nem vou reclamar muito, porque tem derivados de triptofano, tem algumas coisas que vão, né, que teoricamente até poderiam ajudar, né, que vai produzir. No meu caso, ajuda. Banana, né, maçã, algumas coisas que até as nutricionistas, né, falam, olha, tenta isso, esse alimento, castanha, nozes, que são derivados, que podem ajudar na produção da melatonina. Nem vou reclamar da maçã, não. Mas o que as pessoas fazem, Márcia, é uma alimentação pesada. Né? Então, 2 horas antes, 1 hora antes, come uma pratada de carboidrato, cheio de gordura saturada, um pratão e querem dormir super bem, maravilhosamente bem. Por que isso pode atrapalhar? Quando a gente entende o processo, por isso que às vezes a gente acha que eu quero explicar todo o processo, é mais fácil para a gente aceitar e não fazer. Eu estou fazendo o quê? Com que meu trato gastrointestinal trabalhe, né? Que ele trabalhe. Não é um momento, é um momento do seu cérebro descansar, é um momento da sua temperatura corporal baixar, é um momento de você avisar, olha aí, eu vou dormir, entendeu? Então, não é para comer pratada e muito menos café preto, chá, né? Chá verde, chá preto. Qual é o horário? Qual é o horário que a gente pode...
café. Refrigerante, todos eles vão ativar o seu sistema nervoso, vão ser estimulantes para você ficar acordado. Qual horário? Olha, de preferência, depois das 5 da tarde, evite. E, se você for ver na literatura, Márcia, ele fala assim, 4 horas antes de dormir, evite. Mas a gente percebe na prática que os pacientes que têm uma sensibilidade à cafeína, quando eles não consomem depois das 5 da tarde, eles têm um sucesso muito maior na qualidade do sono. Lembrando que nem todo mundo é sensível à cafeína, não, tá? Tem gente que toma uma garrafa e não interfere em nada. Ah, então tem diferença, né, doutora? Então, porque tem pessoas que eu conheço que tomam café à noite e não tem problema para dormir. Tem outras pessoas que eu conheço também que tanto faz, né? Tem que ver o horário. Se for à tarde, então, o que é que você orienta? No chá da tarde, como a gente chama, pode ser chá ou café, até 5 horas. Até 5 isso? horas. Não recomendo depois disso, assim como eu não recomendo alimentação pesada depois das 17 horas, tá? Depois das 17, se for vou lanchar, principalmente diabético, que às vezes eu até solicito, olha, para o meu paciente, você faz um lanche à noite, pacientes que usam insulina e tal, mas sempre um lanche leve, como você opta por uma maçã, né? Alimentos que, inclusive, podem até auxiliar, né? Tem os chás também que você tá dando a fome, mas você já comeu. Você pode optar por um chá sem açúcar. O açúcar é terrível também para ativar todo esse sistema. Então, tem gente que come açúcar e quer dormir a noite dos sonhos. Não vai dormir a noite dos sonhos. Então, todas essas coisinhas, Márcia, quando a gente conserta no consultório, às vezes eu tenho um sucesso muito grande. Tem paciente que chega assim, doutora, olha, eu fico cochilando de dia, né? Mas assim, umas 2 horas só. Aí à noite eu só consigo dormir 1 hora da noite, 1 hora da madrugada. O sono de dia vai atrapalhar o sono da noite, né? Então é importante evitar esses cochilos durante o período do dia, enquanto tem problema de sono. Depois que a gente conserta isso, um cochilozinho de dia não vai ter muito problema, não. Oh, doutora. Escuro, a impressão minha ficou escuro, né? Eu não sei se foi internet. Eu acho que é porque escureceu, doutor. Pronto. Eu achei que era a internet que estava ruim. Escureceu. Sim. E como é que você está fazendo esses atendimentos nesse período, né? Como é que está sendo a reação dos clientes? Se está podendo fazer já em consultório? Estou. Na verdade, não mudou muito, assim, passei pouco tempo sem atendimento, muito pouco tempo, né? Já faço atendimento, aumentou muito a demanda domiciliar, Márcia, eu acho que por motivos óbvios, né? Os pacientes medo, né? Então, no particular, aumentou muito isso, mas continuo atendendo na MP Conceito, né? Lá no meu consultório. Que no Quintas. Isso, no Quintas, estou lá do mesmo jeito, com todos os cuidados, porque eu trabalho com paciente idoso, então a gente segue todas as recomendações para não ter problema, tá? Então a gente tem todo o cuidado, mas mesmo assim tem paciente que prefere em casa, eu faço em casa. Mas continua lá, é super seguro, porque a gente bota a distância necessária entre um paciente e outro, né? Existe uma salinha que é muito reservada que você conhece, então os pacientes nem se cruzam praticamente. Então, assim, é muito importante. E é muito importante na clínica a gente ter esse espaço separado, né? Para não estar com muitos... Família, tudo bem, né? Já vem juntinhos, né? Geralmente o idoso vem com alguém, né? Acompanhando. Mas é muito bom quando a gente consegue separar, né? E atender com mais qualidade. Toda a biossegurança mudou, né? Os atendimentos estão diferentes nesse período. E a gente tem que passar toda a segurança para o cliente de que ele pode confiar que ali vai estar seguro, para não estar sendo contaminado, né? E a gente tem bem tranquila, porque eu sei que todos os cuidados estão sendo tomados.
Com certeza. Doutora, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque nós temos só 15 minutos, não, tem que ser um pouco menos, né? Falar do atendimento, a gente já falou. E vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que eu já respondi todas, né? É Ah, isso que eu tô vendo. a Liane está dizendo, eu achava que o café não atrapalhava meu sono. Até que o nutricionista pediu para eu substituir. Isso foi incrível. Passei a dormir muito melhor. É sim, Então, porque é estimulante, né? É estimulante. Então, café, chá preto, refrigerante é super estimulante. entendi. Então, às vezes, é uma coisinha que você modifica ali, né? Como eu falei, apagar todas as luzes. Comece a avisar pro seu cérebro que você vai dormir. Apague as luzes da casa no horário próximo que você Entendi. pretende dormir. Tire o eletrônico uma hora antes. Faça uma atividade relaxante. Pense na terapia cognitivo-comportamental. Tá? Yoga ajuda muito. A acupuntura, que eu não falei, tem trabalhos mostrando resultados incríveis no sono. Claro que tem, a depender do transtorno de sono, a gente não tem um resultado tão satisfatório. Mas tem técnicas de relaxamento, biofeedback. Então, a gente tem tantas técnicas que a gente pode trabalhar em consultório, em conjunto com a terapeuta cognitivo-comportamental, que não necessariamente é medicamentoso. Apesar de que eu não sou nem um pouco contra medicamento, eu sou contra a pessoa não dormir, tá? Isso eu sou Entendi. contra. Nós temos antidepressivos com ação hipnótica, nós temos hipnóticos mesmo, que muitas vezes são necessários. Né? Nós temos classes de medicamento que às vezes tem que entrar, porque o paciente precisa dormir, o paciente precisa fazer suas atividades laborais com perfeição. Se a gente não entra no sono REM, Márcia, até para gravar as coisas, a memória atrapalha tudo. Porque você precisa consolidar a sua memória, o que você aprendeu durante o dia, o que você teve no seu trabalho, né? Principalmente estudante, uma pessoa que está numa faculdade. Então, ela precisa entrar no sono REM ali. Naquele sono REM, ela vai aprender, tudo que ela aprendeu vai ficar ali, ó, guardadinho. Então, se eu não entro nesse sono profundo, se eu tenho um sono muito fragmentado, isso tudo vai atrapalhar. E tem casos que são tão simples, sabe, Márcia? Às vezes o paciente está usando um diurético à noite, que a gente passa para o dia e a gente já resolve a vida do paciente. Às vezes está usando, não sei se você já ouviu falar, mas aqueles descongestionantes nasais. Sei. Tem paciente que usa remédio por conta própria. E aí fica usando aqueles descongestionantes nasais que ativam o sistema nervoso simpático e atrapalham o sono. E aí, na hora da anamnese, uma anamnese bem feita, bem realizada, olha aqui, quem mandou você É tomar muita remédio? coisa. É muita coisa. Tem gente que é viciado, né, doutora? Naquele sorinho, alguma porra que bota. Não sou contra, adoro, tem indicação, existe a forma de usar, existe o período de tempo de usar, mas tem paciente que não precisa e fica usando aquilo cronicamente, a gente pode, às vezes, substituir por outro. E nem todo mundo é sensível a ponto de atrapalhar o sono, mas algumas pessoas atrapalham o sono com aquilo. Então, tem tantas medicações, às vezes, que tratam ansiedade, e aí acaba atrapalhando o sono, né? A gente faz um manejozinho do remédio, ou troca a medicação para um mais sedativo, e a gente consegue ir ajustando, tanto o paciente, né, nos 40 anos, como eu falei, a partir dos 30 eu já não recuso atendimento, mas assim, no consultório particular a gente costuma atender a partir dos 40, mas não recusaria, porque eu acho que promover Prevenção. é, Com certeza. A Liane está falando aqui que é melhor tomar a medicação do que não dormir bem, né? Foi o que você falou. Melhor, né? com certeza. Claro, se a gente consegue com higiene do sono, terapia cognitivo-comportamental, consegue com alguns manejos, ótimo, né? A gente tem várias classes, inclusive tem pacientes que só com a melatonina, quando é bem indicada, bem usada, que não serve para todos os pacientes, que não vai fazer efeito em todos os pacientes, mas tem algumas síndromes clínicas, algumas coisas específicas dentro do problema no sono que a gente coloca a melatonina, né? Paciente que tem dificuldade de turno, aquele paciente que trabalha
dorme de dia e trabalha à noite. Então, tem algumas indicações, né, que mexem no círculo circadiano, jet lag, às vezes muda de fuso horário, enfim, tem algumas indicações específicas que a melatonina é super bem-vinda e não necessariamente a gente vai entrar com hipnótico na dose certa, porque também se você usa uma dose muito alta, você fica no outro dia, como você mesmo comentou, fica ali fadigado, com ressaca, né? Olha uma coisa que a gente não comentou, que eu achei até engraçado que ninguém perguntou. Álcool. Álcool atrapalha, viu, Márcia? Para dormir? E você sabe que alguns pacientes meus falam, mentira, doutora, porque o álcool me dá sono. Aí eu falo, Porque tem gente que toma mais uma tacinha de vinho. Olha, eu vou tomar uma tacinha de vinho. Tem gente que toma porque diz que dorme melhor, é verdade? Isso, aí é que tá. O álcool, existem alguns trabalhos que mostram quando é meia taça de vinho, pode promover o início da fase do sono. Mas quando você aumenta a quantidade, quer seja de vinho, quer seja de outro álcool, você atrapalha a arquitetura do sono. É como se você dormisse. Sabe aquela sensação que você até dorme, dá aquela sonolência e você vai e deita. Mas a sua qualidade do sono não é tão boa. Então, na verdade, o álcool não atrapalha o início do sono. Ele atrapalha a qualidade do sono. Porque a insônia, né, que gera sonolência de dia, a gente pode ter aquele iniciozinho, o início do sono é retardado, a fase de latência do sono, tem aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono. Tem aqueles que têm dificuldade para manter, Márcia, o sono. Que acordam, despertar precoce, que a gente chama. Cada um, a gente tem um manejo diferente, né? As drogas são diferentes. Eu não posso usar uma droga para todos. Então, eu acho interessante que às vezes eu pego no meu consultório, não, doutora, me passa um remedinho para dormir. Eu falo, não, não é assim não, peraí, a gente vai conversar aqui 20 minutos, no mínimo, sobre como é a qualidade do seu sono, qual é o problema do seu sono, se é para iniciar, se é para manter, se é para dormir, se é porque você está deprimida, se é porque você está ansiosa, se é porque você tem Parkinson, se é porque você está com anemia ferropriva, se é porque seu tireoide está com problema, se é por isso, se é por aquilo, né? E às vezes o paciente chega assusta, mas eu só queria um remedinho. E é muito mais complexo, né? Mas dá certo. E olha, eu queria lhe parabenizar, né? Porque realmente eu, como cliente, e os amigos, né, que também comentam, porque tem médicos que quer um remedinho? Passou 15 minutinhos, já está resolvido. Mas, parabéns, você faz aquele atendimento assim de qualidade, né? Eu vejo que durante uma hora de conversa até descobrir o real motivo, porque não adianta fazer o que o cliente quer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? Com qualidade. Com certeza. E parabéns aí, com certeza, passar na educação a gente passa, mas na hora certa, no momento certo e com a indicação correta. Deixa eu ver o horário. Pronto, vamos finalizar. Gostaria de agradecer, como eu agradeci. E muito obrigada a todos que participaram da nossa live. Obrigada, gente. Foi um prazer, viu? E sempre é um prazer estar aqui com você. E, assim, muito obrigada pela confiança no meu trabalho. E eu espero tê-los ajudado, tá? Mas fiquem de olho que eu sempre estou postando coisas, estou falando no meu stories para tentar ajudá-los, né, a sempre ter um envelhecimento saudável, mesmo nos pacientes jovens. Lembre, vocês vão envelhecer, viu? Precisa cuidar de hoje. Com certeza. Obrigada. Pois um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.